Fala pessoal, eu sou o Leonardo Santana, está começando mais um Look Geek. E hoje vamos falar desse clássico dos anos 90, que é muito bom, que é o Jurassic Park, dirigido por Steven Spielberg. Cara, é um filme que eu gosto muito. Olha, eu acho sensacional o que ele fez aqui, eu acho incrível. E eu lembro que eu tinha 10 anos, eu vi no cinema com meu amigo, com os pais dele na época, né? E fiquei maravilhado com esse filme. Eu ainda fico até hoje. Toda vez que eu assisto é como se eu estivesse vendo pela primeira vez, porque eu acho tudo tão mágico, sabe, nesse filme. Então é uma coisa incrível que o Spielberg fez. Esse filme, eu tenho um carinho enorme por ele, né? Porque eu cresci vendo, assistia direto na sessão da tarde quando passava. Então, assisti em VHS também. Hoje eu tenho DVD. E, então, é um filme que eu gosto pra caramba. E é impressionante como o Spielberg ele conseguiu trazer, sabe, acreditar mesmo que tá na tela aqueles dinossauros. Isso é impressionante. E como funciona muito bem a narrativa, sabe, como ele consegue te convencer que os dinossauros podem surgir, né, através de clones e tudo mais. Então, isso é cinema, porque te convence que pode acontecer mesmo. Então, porque cinema você tem que acreditar naquela história que aquilo é possível, né? Cinema é isso. Você tem que te convencer que aquilo é real. Então, essa é a magia do cinema. Então, é muito bem uma história que é construída, sabe, uma narrativa pesada, porque o filme é classificação livre, né? Então faz sentido, mas é impressionante como esse filme. E tem a assinatura do Spielberg lá, né? Qualquer um que assiste o filme do Spielberg, você sabe que é filme dele, porque vários filmes têm a assinatura dele, então ele tem uma mão pesada, né? Então, o que ele fez aqui, os efeitos práticos para fazer o T-Rex. T-Rex eu acho que eles queriam fazer de outra forma, mas aí Spielberg, né? Então ele, caramba, aí você percebe aí, né, como é difícil. Então é um trabalho bem difícil, né? Um montão de gente trabalhando junto para entregar o melhor trabalho possível e entregaram. E é sensacional isso. É um dos melhores filmes, né, já feitos. E, na dúvida. Pena que assim, só o primeiro tem aquela magia. É só o primeiro que tem aquela magia. Já os outros não tem aquela magia. O segundo, O Mundo Perdido, eu até gosto, assim, não é meu favorito, não chega nem perto do meu favorito, mas não tem aquela magia, não tem aquele encanto do primeiro filme. Não, não tem, porque o primeiro, como eu falei, você fica maravilhado com aquilo, sabe? Então você fica tipo. Até hoje eu fico de boca aberta, então é incrível o que ele fez aqui. Já o segundo, nem tanto. O terceiro, ok, é legal, é bem Sessão da Tarde. Apesar que o Jurassic Park também é o primeiro, é Sessão da Tarde também, mas é um bom Sessão da Tarde. Aliás, o terceiro é divertido, né? Uma história bem simplesinha, nada demais. E. Mas é uma pena que não tem aquele brilho que tem o primeiro, né? O primeiro, eu acho que. Acho que eles podem fazer 1000 filmes de Jurassic Park, eu acho que nenhum vai superar o primeiro. Eu acho que não vai ter aquele brilho de Spielberg. Eu não sei. Eu estou ansioso para assistir Jurassic World Rebirth, né, que vai estrear agora em julho, que é dirigido pelo diretor que já fez Rogue One e Godzilla 2014, que são filmes que eu gosto pra caramba. Então, eu acho que ele vai fazer um trabalho digno aqui. Eu espero, eu tô torcendo realmente. Porque quando falaram que ia ser o Gareth Edwards, que é esse que eu mencionei, então eu acho que vai dar um trabalho digno. Eu torço realmente para que seja bom. Mas eu não sei se vai chegar no nível do primeiro. Primeiro, acho que esquece, né? Se for com essa expectativa pensando dessa maneira, é capaz de se decepcionar muito. Então, mas eu acho que talvez ele faça, porque depois daquele domínio lá, Jurassic World Domínio, que é horrível, eu não recomendo. Se você não viu esse filme ainda, não assista, porque é muito ruim. O Domínio, pra mim, o último foi o pior de todos. Então, aquilo lá, pra mim, descarta, não existe aquele filme pra mim. Então, mas como eu falei, eu acho que nada vai superar o primeiro.
E eu acho que, como eu falei, Hollywood pode fazer 1000 filmes de Jurassic Park. Não vai ter aquele brilho primeiro que eu falei aqui. Então não vai, infelizmente. E eu gosto muito, porque o Spielberg, ele sabe muito bem como dirigir. Ele sabe muito bem, é impressionante como o cara, ele manja muito. Pega os filmes dele, a maneira que ele conta a história, ou através dos olhares, tudo, né? Como ele foca bem a câmera, é bem interessante. Tem uma cena lá da menina lá com o Sanil no carro, né? Aí o, o pé lá do T-Rex, nossa, aquilo lá é sensacional. É uma das cenas muito tensas, né? Então, na época eu fiquei bem tenso no cinema mesmo. Então, primeira vez, né, assistindo, então eu não sei o que vai acontecer, eu não sabia qual rumo que o filme ia tomar. Então, aquilo lá foi bem tenso. Aquela cena do vidro, né, e não estava no roteiro. Caiu sem querer mesmo, o Spielberg que deixou, e ficou bem legal. E eu achava interessante porque eu pensava, toda vez que eu assistia, eu pensava, nossa, esses gritos parecem tão reais, parece que as crianças estão assustadas mesmo. Aí depois que quando falou que o vidro caiu mesmo sem querer, aí você percebe que elas realmente estavam assustadas. Eu acho que elas não estavam atuando ali. Então, isso que é engraçado. Né? Então o diretor deixou porque realmente a cena ficou boa, ficou bem verdadeira mesmo. E como eu falei, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bem tenso na poltrona. Eu tinha 10 anos, então, eu fiquei bem tenso, torcendo para que as crianças sobrevivessem. E eu gosto muito da parte da cozinha. A parte da cozinha, para mim, é uma das melhores cenas. Que tá lá as crianças e os Velociraptors. Nossa, aquela cena é muito boa, é bem tensa mesmo, né? E eu gosto pra caramba daquela cena dos Velociraptors. Para mim, acho que são as duas melhores do filme. Acho que é o auge, sabe? Principalmente do T-Rex. E é engraçado que ele demora 1 hora para aparecer, mas só que assim, hoje, revendo, não demora tanto. São 2 horas que você nem sente, sabe? É um filme leve, divertido. Então você não sente. Isso que é o legal do filme, né? E 2 horas que você passa rapidinho, você coloca lá, dá play lá em algum streaming que tiver aí. Pronto, você assiste. Parece que você assistiu 5 minutos de filme. Mas. Porque passa muito rápido. São 2 horas que passa rápido mesmo. Passa voando. E é uma coisa difícil, né? Em alguns filmes, são todos. Mas quando é filme assim, bem dirigido, uma história bem contada, então é bem legal isso. E eu gosto do Spielberg desde criança. Eu acho o Spielberg um baita de um diretor, como ele sabe, como eu falei anteriormente, né? Sabe construir toda a história. E isso que é bacana. E é uma pena que hoje não tem mais aquela magia, né? Eu não sei como que as crianças de hoje em dia agem quando vê dinossauros em filmes. Eu acho que elas olham assim, tipo, ah, legal. Porque na minha infância, aquilo lá foi revolucionário, foi uma coisa nunca vista antes, sabe? Então, eu acho que a reação das pessoas na sala de cinema, quando eles veem o dinossauro pela primeira vez, quando eles vão ver aqueles. Esqueci o nome. Logo no começo do filme, quando eles chegam na ilha e vê os dinossauros, eu acho que a expressão das pessoas foram as mesmas que os dos personagens do filme, sabe? Porque, tipo, caramba, eu tô vendo isso mesmo, os dinossauros estão ali na tela, isso é real. Então, isso que foi surpreendente. Eu acho que nos dias de hoje, que eu falei, acho que a criança hoje não vai ter o impacto que a gente teve lá em 93. Eu acho que não vai ter, infelizmente. Então, vai assistir tipo, ah, legal, filme de dinossauro, beleza, ok, divertido. É isso. Então, eu acho que não vai ter, infelizmente é uma pena. E eu acho que devia voltar os efeitos práticos. Porque efeitos práticos você acredita que aquela criatura tá ali. O último filme que eu assisti que tinha efeitos práticos, acho que foi Alien Romulus. Que foi um montão de coisa de efeitos práticos, tinha as naves em miniaturas, e agora tá na moda, né, fazer filmes em tela LED, não estão agora querendo usar tanto tela verde como antes. Então, mas por isso que eu gostei tanto de Alien Romulus também, que a maioria foi efeito
prático com mistura de CGI, mas eu queria que efeitos práticos voltassem. Porque, como eu falei, você acredita que aquela criatura está ali. Você acha que aquilo é realmente real. Você torce pelos personagens, sabe? Filme é bom assim, você torce pelos personagens. Senão fica pra mim um filme vazio. Porque eu quero me importar com os personagens, eu quero assistir e gostar deles. E, então eu não quero assistir um filme e falar, tipo, não me importei com ele e tal. Não, eu quero me importar com os personagens. Me leve pra história junto com eles, sabe? Então, isso pra mim é cinema. E o que o Spielberg fez nesse filme é cinema puro, sabe? Tem aquele meme do Scorsese, né? Fala Absolute Cinema. Então, é isso. Cinema é isso. Que você e tem aquela paixão. Você percebe que Spielberg fez esse filme bem apaixonado, porque ele gosta, né? Ele gosta de filmes de aventura, ficção. Ele gosta de muita. Ele gosta de vários tipos de filmes, assim, mas eu acho que esse é mais a zona de conforto dele, porque é o que ele faz muito bem. Quem acompanhou os trabalhos do Spielberg sabe que ele manja muito bem em mais filmes de aventura, ficção, e mais alguns outros gêneros, esse é mais a cara dele, né? Tipo, você pega o jogador número 1, que é a dele, do Spielberg, esse é o Spielberg que eu cresci vendo, sabe? Então, o Spielberg, ele combina com esse tipo de filme. Se for fazer um filme mais sério, como já fez antes, não combina, sabe? Eu acho que os filmes dele são muito bons. Tubarão, que eu gosto muito, Tubarão é um filmaço, que é dele também. Então, o Spielberg, como eu falei, o que ele fez aqui é impressionante. Caramba, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer disso, quando eu vi a capa na revista Veja, e o Spielberg no meio, e tinha as patas do T-Rex dos lados. E aí eu vibrei, queria ver no cinema, tava doido pra assistir. E eu nunca vou esquecer do dia que eu assisti esse filme. Porque foi o dia que eu fiquei fascinado pelos dinossauros na época. Eu lembro que minha avó comprava álbum de figurinhas pra mim. Só de dinossauros, porque eu fiquei fascinado quando eu vi aquilo. Porque antes eu não dava muito bola para dinossauros. Aí depois, quando eu vi aquele filme Jurassic Park, que foi uma febre, sucesso estrondoso, aí eu lembro que eu fiquei apaixonado por dinossauros, minha avó comprava, aí era na banca de jornal aqui do lado. Então, bons tempos, é bem legal isso, sabe? Dinossauro, na minha infância, ou na sua infância, certeza que você se apaixonou por dinossauros na época. Então, é isso, né? Vamos ver como vai ser Jurassic World Rebirth. Eu tô torcendo muito para que seja bom. Realmente, olha, por favor, não me decepcione, porque eu quero que essa franquia vá pra frente, sabe? Pode ter histórias boas para contar. E engraçado que todo filme sempre tem da merda, né? Não tem jeito, né? Sempre dá merda. Impressionante. Mas tem que acontecer isso, né? Pra ter história pra ela acontecer. Se não acontecer, fica o filme sem graça e eu quero ver dinossauro tá atacando pessoas e tudo mais. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.